Indo certinho aqui também. Obrigada, Amanda. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa aula de hidrologia. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a infiltração da água no solo. Então, uma boa aula a todos. Bem, a gente começa fazendo uma revisão aqui do ciclo hidrológico, já que a infiltração, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje, é uma etapa do ciclo hidrológico. Então, a gente tem aqui que essa circulação da água no planeta, ela envolve vários estados físicos, né? A água percorre vários componentes e se transforma ao longo desse circuito aí em vários estados físicos. Então, a gente relembrando aqui, a gente tem a água armazenada nas superfícies líquidas, nos oceanos, mares, rios, lagos. Essa água, ela se evapora, ela vai atingir a atmosfera na forma de vapor, formando as nuvens. Essas nuvens, que é onde a água fica armazenada na atmosfera, ela se precipita e retorna à superfície. Essa precipitação pode ser de diversas maneiras, por exemplo, aqui na forma de neve, né, a água no estado sólido, na forma de gelo, ou da forma mais comum, que é a água retornando na forma líquida, através das chuvas, das gotas de chuvas. E essa água, quando retorna à superfície, ela tem alguns caminhos, que é penetração pelo solo, que é o processo de infiltração, né? A passagem da água da superfície para dentro dos solos, e aí ela vai ser armazenada na forma de água subterrânea, que depois é devolvida aos mares e oceanos, aos rios. E nós temos também o escoamento superficial, que a água, quando não infiltra no solo, ela escoa pela superfície na forma de escoamento superficial. Esse escoamento pode ser sobre o solo ou sobre as calhas dos rios, né? Então, uma breve introdução aqui, relembrando o nosso ciclo hidrológico. Mas vamos nos atentar à etapa da infiltração. Vamos começar com uma definição. A infiltração é a passagem da água da superfície para o interior do solo. É o processo pelo qual a água proveniente da precipitação penetra no solo, movendo-se para baixo, através dos poros, sob a ação da gravidade, até atingir uma camada suporte, que a retém, formando então a água do solo. Então, o que a gente pode dizer sobre essa definição? Que é uma passagem, né, da água da superfície para o interior do solo, e que ela atravessa o solo através dos poros, que são os espaços vazios, presentes, né, no solo, e ela vai até atingir uma camada suporte, que é quando a água vai descendo em profundidade e encontra normalmente rochas impermeáveis que faz... Olá, Adriele, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? A gente está na aula de infiltração, tá? Ai, joia. Deu um BO aqui. Que bom que você chegou, seja bem-vinda. Então a água, ao passar em ganhar profundidade no solo, ela encontra rochas impermeáveis e vai formar a água subterrânea. Essa água subterrânea é o que a gente conhece por lençol freático e aquíferos. E sobre a importância, por que a infiltração é importante? Duas maneiras. Nós temos por dois motivos, né? A água que infiltra no solo, ela reabastece os aquíferos subterrâneos, então ela fica armazenada e depois ela alimenta os cursos d'água nos períodos de estiagem.
Então, quando está chovendo, nas épocas de chuva, a água que cai sobre a superfície infiltra e é armazenada no solo, que é o meio poroso. Então, o solo funciona como uma esponja. Ele absorve e retém a água que fica ali armazenada. E quando, no período de seca, em que as precipitações, né, não tem e a vazão do rio diminui, ocorre uma retroalimentação. A água armazenada no solo, ela abastece os lençóis freáticos, que vai devolver essa água aos rios, né, que são os nossos... Tem um contato subterrâneo entre o lençol freático e o fundo da calha dos rios. E é assim, por isso que nós temos rios perenes, né? Os rios que ainda mantêm sua vazão, mesmo nos períodos de estiagem. Por quê? Porque eles são alimentados pela água subterrânea que foi abastecida por causa da infiltração. Então, essa é uma das funções da importância da infiltração. E a outra é que é de fundamental importância para o manejo e conservação do solo, por ser determinante a ocorrência do escoamento superficial. Então, toda vez que a gente fala em infiltração e escoamento superficial, eles são inversamente proporcionais. O que isso significa? Que tudo que aumenta a infiltração diminui o escoamento superficial e vice-versa. E o escoamento superficial, ele é o responsável por processos indesejáveis, tais como a erosão, né, que é a perda do solo. Então, o solo que normalmente exposto, solo desprotegido, quando chove, ele pode ser perdido, né, essas camadas de solo, e esse solo vai ser depositado e transportado até as calhas dos rios, provocando o assoreamento. Então, a erosão é uma das causas do assoreamento dos rios. E o assoreamento dos rios, por consequência, ele entope os rios e quando vier a chover novamente, vai provocar mais inundações, enchentes, né, outros desastres associados. Boa noite, Natanael. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, então aqui nós temos uma imagem que mostra um pouco desse impacto negativo causado pelo escoamento superficial. É uma enxurrada em uma área de estrada e uma encosta que foi erodida. E aqui a gente vê as consequências, né, do escoamento superficial. E para que a gente evite essas consequências indesejáveis, esses impactos negativos de erosão, enchente, inundações, a gente precisa aumentar a infiltração, né? E como a gente faz isso? Aumentar a infiltração? Aumentando as áreas verdes, as áreas permeáveis, o reflorestamento, né? A manutenção da floresta nativa em parques, unidades de conservação, APPs, né? As áreas de proteção permanente nas margens dos rios, nas nascentes, nas encostas, topos de morro. Então, são medidas, né, que a gente de proteção do meio ambiente que aumenta a infiltração e, por consequência, diminui o escoamento superficial. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês uma animação. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui no slide. Vocês estão conseguindo ver essa simulação hidrológica? Sim. Sim? Obrigada, Rubiana. Bom, pessoal, esse é uma animação, né, que é desenvolvida pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. É uma animação simples, mas que traz muitas informações sobre o processo da infiltração.
Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou iniciar ela e a gente vai discutir alguns pontos, conceitos e características desse processo aí, dessa etapa do ciclo hidrológico. Bom, vamos começar então. Então, aqui a gente tem um ambiente natural, né, reproduzido, a gente tem as características da atmosfera, a gente tem o Sol, que fornece radiação solar e energia, né, que é o grande motor do ciclo hidrológico. Então, para que chova, para que tenhamos vento, para que tenhamos evaporação, todo esse processo de ciclo hidrológico, né, a gente precisa da presença do Sol, que é um grande fornecedor de energia, calor, temperatura. E nós temos aqui a presença das nuvens, que vai dar início à precipitação, então não tem como ter infiltração de água no solo se normalmente essa água vem da precipitação, né, que são as chuvas, pode vir também de forma antropizada, né, por exemplo, por meio de irrigação. Mas aqui nós estamos falando de um ambiente natural e a água a ser infiltrada no solo, ela vem das chuvas. Aqui nós temos a superfície do solo, que é o nosso meio poroso, que tem seus... Alguém mais chegou. Boa noite, William, seja bem-vindo. Paulo, boa noite, tudo bem? Tudo bem. A gente está explicando aqui, William, uma simulação hidrológica aqui para explicar o processo de infiltração da água no solo, tá bom? Tá bom. Então, aqui a gente tem a presença do solo. Esse solo, ele tem os seus constituintes sólidos, né? Como a gente viu um pouco lá na aula de geotecnia. Então, nós temos os grãos, as partículas sólidas, e nós temos os espaços vazios, que é chamados de poros. E é através desses poros que a água vai infiltrar. Então, é muito importante que as próprias características do solo vai determinar a infiltração, a taxa de infiltração. Então, se ele é um solo mais arenoso, mais siltoso, mais argiloso, isso tem a ver com o tamanho dos grãos, das partículas sólidas, e tem a ver com os espaços vazios, né? A porcentagem de macroporos, né? De espaços vazios que esse solo tem, que vai permitir a passagem da água. Essa passagem da água também é chamada de coeficiente de permeabilidade. Então, um solo arenoso, por ter partículas maiores e maiores espaços vazios, ele tem um coeficiente de permeabilidade maior em relação ao solo argiloso. Então, tem as características do solo, nós temos as características da vegetação, né, da superfície, da cobertura do solo. Nesse caso aqui, é uma vegetação natural, né? Mas a gente pode comparar essa mata com culturas agrícolas, e aí vai depender do tipo de cultura, do estágio de desenvolvimento, do tamanho do sistema radicular, da cobertura que é deixada, né, a serrapilheira, o quanto de folhas que se decompõem. Que mais? Bom, então são essas características. Então eu vou colocar aqui, ó. Com o início da chuva, né, vejam bem que nós temos aqui, ó, algumas gotinhas que são interceptadas por essa vegetação. Então, inicia-se a precipitação. Nós temos as características da chuva, que é o tempo de duração da chuva, por quanto tempo vai ficar chovendo, isso vai ser importante. A intensidade da chuva, que é a lâmina d'água dividido pela unidade de tempo, então milímetros por hora, né? Se é uma chuva muito intensa ou uma chuva fraca. Por exemplo, uma chuva intensa é aquela que tem aproximadamente mais do que 30 milímetros por hora.
né? Já é considerada uma chuva intensa. Então, são características da chuva, vai interferir também no processo de infiltração. Se for, comumente a gente fala isso, né? Que chuvas muito intensas, o que vai acontecer? O impacto da gota de chuva no solo é tão forte que a água não consegue infiltrar, ela escoa direto. E quando a chuva é mais fraca, mais fininha, isso favorece a infiltração. A gente vê alguns comentários desse no nosso cotidiano, né? Que o que é uma chuva boa para aumentar as reservas de água nos reservatórios, né? Aumentar a infiltração da água. São chuvas mais longas, mais duradouras, mais constantes e chuvas mais fracas. Quando a gente tem uma chuva muito forte, né, uma chuva de verão que é rápida e muito intensa, às vezes ela só favorece o escoamento superficial, né? Então, a gente comentou um pouco sobre as características da chuva. Nós temos aqui que essa vegetação, ela tem um papel importante, que é o chamado de interceptação. As suas folhas, o sistema aéreo, né, que fica sobre a superfície do solo, ele intercepta. O que é isso? É uma barreira física e faz com que as gotas de chuva diminuam a sua velocidade e venha cair no solo mais devagarinho, mais lentamente. Então tem que escoar pelas folhas, pelo caule, e quando ela chega no solo, ela já está com baixa velocidade e aumenta a taxa de infiltração no solo. E tem o sistema radicular, né? Por exemplo, nas florestas, por que a taxa de infiltração é maior nas florestas, menor nas áreas agrícolas e menor ainda nas áreas urbanizadas? Porque na floresta a gente tem o chamado dossel, né? Que as copas das árvores, elas protegem o solo. Então, toda a chuva que cai, ela é interceptada pelas copas das árvores. Então, desce devagarinho pelas folhas, pelo caule, e quando chega ao solo, encontra um caminho preferencial feito pelo sistema radicular, que faz com que a água infiltre, penetre em profundidades grandes, né? Então, vai ter esse caminho favorecido aí pela grande presença de sistema radicular. Além disso, numa floresta, o solo também é coberto. A gente não tem solo desprotegido. E o que acontece? Olha aqui, se eu voltar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente tem solo desprotegido, a gota da chuva, ao encontrar o solo, gera impacto, gera uma camada que a gente chama de encrostamento. Então, as gotículas vão bater com bastante intensidade no solo, vai desagregar as partículas e vai fazer tipo de um entupimento, né? Esse entupimento a gente chama de uma camada selada ou encrostada, é como se fosse uma compactação. Uma compactação, que é reduzir os espaços vazios. Quando a gente reduz os espaços vazios, sobra menos espaço para a água infiltrar. E a água, ela escoa superficialmente. Então, isso acontece quando a gente tem solo desprotegido. E numa área de floresta, a gente praticamente não tem solo desprotegido, né? Todo o solo é coberto por matéria morta, por folhas em decomposição, por restos vegetais. Na área agrícola, isso é minimizado. A gente, comparativamente às florestas, nós temos sistema radicular menor, solo um pouco mais exposto, e também a parte aérea das plantas é bem menor, né? Caule, folhas, área foliar, é tudo menor em comparação a uma floresta. Então, a gente começou aqui falando do encrostamento, né? Que é esse impacto das gotas de chuva no solo desprotegido. E aí a gente começa a primeira característica, que o solo começa a ser molhado. Então, a gente vê aqui que tem uma chamada frente de molhamento, que é quando as primeiras gotículas de água começam a infiltrar e a molhar o solo. Isso vai depender... Chegou mais alguém.
Olá, Francisco, seja bem-vindo à nossa aula. A gente está falando sobre infiltração de água no solo. Ah, tá. Obrigado por me aceitar. Imagina, seja Desculpa, bem-vindo, cara. Francisco. Tem nada não. Bom, pessoal, então aqui é a frente de molhamento, que é quando a água começa a entrar no solo. Isso vai depender do teor de umidade inicial. Então, se o solo estiver bem seco, a infiltração vai ser em taxas mais elevadas. E quando o solo já está mais úmido, a taxa de infiltração é menor. A gente vê quando, assim, nas primeiras chuvas, quando o solo passou por um longo tempo de seca, as primeiras chuvas, elas vão, né, vão infiltrar no solo e vão absorvido mais rápido. Depois, com o tempo, quando o solo já está relativamente úmido, né, já está armazenado, já tem uma umidade no solo, já a taxa de infiltração já diminui, né? O solo não é capaz de absorver e reter nem na mesma quantidade, nem na mesma velocidade, né? Então, o teor de umidade inicial do solo faz bastante diferença. É como se a gente pensasse, né, num pano. O pano, para ele absorver a água, para que a água infiltre nele, ele precisa estar seco. Um pano úmido, ele não consegue absorver a água. Assim é a infiltração no solo. Se o solo estiver seco, a água vai infiltrar em maior velocidade e em maior quantidade, ou seja, a capacidade do solo em absorver é maior. Enquanto o tempo vai passando e o teor de umidade vai aumentando, nós temos uma diminuição da velocidade de infiltração e a capacidade do solo em reter água também diminui. Aí a chuva continua, né? Então nós temos aqui uma chuva mais duradoura. A frente de molhamento, ela atinge profundidades maiores, então, né, existe um gradiente de umidade. O que é gradiente? É diferença, né? Conforme a superfície próxima à superfície do solo, ela está úmida e lá embaixo do solo, em profundidades maiores, está seco, então aqui a gente tem uma diferença de umidade. E isso faz com que a água ela desça por diferença de gradiente. Então ela vai do gradiente maior, onde na superfície, onde temos mais água, para baixo, né, em profundidade, porque lá tá seco. Então a água, o solo vai absorvendo e a água vai descendo por gravidade e por diferença de potencial. Então a frente de molhamento vai molhando mais o solo em profundidades mais baixas e aqui a gente começa a ver um empoçamento, né? Então aqui deve ser algum problema de drenagem no terreno, é um terreno mais baixo em que a água se acumula. A chuva continua, a frente de molhamento vai absorvendo cada vez mais o solo. Agora, o solo já está mais molhado, essa velocidade vai diminuindo. Então, no início, a velocidade é alta. Com o tempo, a velocidade vai diminuindo até tender a ficar constante. O que quer dizer? Enquanto estiver chovendo, vai infiltrar. A infiltração acumulada, ela só aumenta. Então, a água ela vai infiltrando, só que ela muda de velocidade. Ela começa alta, depois vai diminuindo, decrescendo, até se tornar constante. E o empoçamento vai aumentando, né? Em áreas baixas aqui do terreno, com má drenagem, ocorre o empoçamento da água. Agora, todo o solo já foi molhado e o solo atingiu a sua capacidade máxima. Então, agora ele não consegue mais, ele continua infiltrando constantemente, mas atingiu a capacidade máxima. E aí dá início ao escoamento superficial, que é essa enxurrada aqui, né? Essa água sobre a superfície. E isso só ocorre porque o solo atingiu a capacidade máxima de infiltração. Então, se a chuva parasse antes desse ponto,
antes do solo chegar na sua capacidade máxima, a gente não teria escoamento superficial. Então, por isso que a infiltração e escoamento superficial depende de várias coisas. Depende da característica da chuva, né? Nesse ponto aqui, a chuva tem que estar em excesso, tem que chover bastante para que atinja a capacidade máxima do solo e escoe pela superfície. Depende das características iniciais do solo, se ele era arenoso, argiloso, a quantidade de poros que tinha, o teor de umidade, se estava seco ou se já estava úmido. E depende das características da cobertura do solo, se é uma floresta nativa, se é uma área agrícola, ou se foi uma área desmatada ou uma área urbanizada, né, em que a impermeabilização do solo com asfalto, cimentos e tudo mais. Bom, aí depois a chuva acaba e nós temos o retorno das características iniciais. Essa água, ela é devolvida à atmosfera através do processo de evapotranspiração. Então, toda a umidade presente no solo vai sendo liberada, né, na forma de vapor, pela evaporação. E nós temos a transpiração das plantas, que remove a água no interior do solo pelas raízes, passa pelos vasos condutores e sai aqui das plantas pelas organelas chamadas estômatos e é liberada na forma de vapor para a atmosfera. Tudo isso movido pelo calor do sol, né? Então aqui está mostrando a evapotranspiração, que o solo volta a ficar seco de novo. E agora a capacidade do solo de infiltração é alta novamente. Agora o solo está seco e ele está pronto para receber novas taxas de infiltração. Uma próxima chuva vai começar o processo tudo de novo. Bom, eu vou voltar ao nosso slide aqui. Eu espero que tenha ficado... Vou voltar aos slides. Espero que tenha ficado claro. Bem, pessoal, agora a gente vai fazer uma análise física do processo de infiltração. Agora que a gente já comentou com aquela apresentação, acho que os nossos conceitos teóricos vão ficar mais fáceis. Então, vejam bem, aqui nós temos um gráfico que mostra nesse eixo Z aqui é a profundidade, aqui é a superfície do solo e aqui em profundidade. E aqui é o teor de umidade, um teor inferior, uma umidade baixa, né, inferior, e aqui o teor de umidade superior. Então, no início, né, na primeira camada, que é a camada de saturação, a umidade ela é alta, depois ela vai decrescendo em profundidade. Nós temos aqui uma mudança de zonas, zona de saturação, zona de transição, uma zona de transmissão, quer dizer que a água vai sendo transmitida, né, deslocada para camadas mais profundas, uma zona de umedecimento e a frente de molhamento. Então, aquela frente de molhamento que a gente comentou, né, que ela no início da chuva, agora aqui, ó, ela já está lá em altas profundidades, e é até onde a gente consegue ver água no solo. A partir desse ponto, não tem mais infiltração, né? A água, ela não é mais visível. Então, vamos fazer alguns comentários. Zona de saturação é imediatamente abaixo da superfície, tem aproximadamente 1,5 centímetros, é uma camada estreita, então fica bastante saturado, quer dizer, encharcado de água, que todos os espaços vazios foram ocupados por água. Isso ocorre na primeira camada, em 1,5 centímetro. Depois a gente tem aqui 5 centímetros de zona de transição, em que tem um decréscimo, né, uma diminuição do teor de umidade. Depois é a zona de transmissão,
em que a água é transmitida para profundidades mais elevadas. Essa zona tem uma espessura variável e ela aumenta continuamente com a aplicação da água. Então, tem a ver com as características da chuva. Quanto mais chuva, quanto maior a lâmina d'água que vai chover, maior vai ser essa zona de transmissão. Depois a gente tem a zona de umedecimento, que é uma camada estreita e em que ocorre grande redução da umidade, ó, vejam bem, então a umidade estava relativamente alta e agora ela começa a diminuir drasticamente, né? Na frente de molhamento ou umedecimento, a gente tem uma drástica variação de umidade do seu limite superior para o seu limite inferior. Essa drástica variação, né, diferença de umidade é chamada de gradiente, então existe um elevado gradiente hidráulico e é o limite visível da água no solo. A partir daqui a gente não consegue mais ver a água. Algumas características da infiltração. Então nós vamos falar em dois termos. Primeiro, taxa de infiltração. O que é taxa? Nesse caso aqui, é o mesmo que velocidade. Taxa de infiltração é o mesmo que velocidade de infiltração. E o que é velocidade? É a lâmina da água percorrida por tempo. Então, a lâmina de água que atravessa o solo por unidade de tempo é chamada de taxa de infiltração ou velocidade. Nós temos que a infiltração acumulada, ela só aumenta. Então, enquanto tem chuva, enquanto tem precipitação, tem chuva, a água que infiltra, ela só aumenta, ela é crescente, que é o que a gente chama de infiltração acumulada. Só que a velocidade com que ela infiltra, ela é variável. No início do processo, ela é maior e ao longo do processo, ela vai decrescendo até se tornar constante. Então, tem um gráfico aqui, ó, que mostra isso. Como é que se dá a velocidade de infiltração ao longo do tempo? Então, no início do processo, a velocidade é grande, que é verificado aqui pela inclinação dessa curva. Então, nós temos uma inclinação elevada e mostra que a velocidade é alta. Por quê? Porque o solo está seco. Quando o solo está seco, existe uma diferença grande, uma diferença de potencial, um gradiente hidráulico elevado, e faz com que a velocidade de infiltração seja rápida. Então, o solo está com sede de água. Então, a água que cai sobre ele é absorvida rapidamente. Depois, o solo vai ficando umedecido e essa taxa de infiltração ou velocidade de infiltração tende a diminuir gradualmente, vai ficando mais lenta até se tornar constante. E quando o solo já estava inicialmente úmido, a diferença é que ele já começa relativamente baixo, né? E rapidamente ele se torna constante. Então, vejam que de um solo inicialmente seco para um solo inicialmente úmido, o início do processo é bem diferente. Então, a gente verifica isso nas primeiras chuvas logo após uma estação seca e das chuvas quando já está, né, em meados aí de estação chuvosa. O solo já está molhado, então a taxa de infiltração é menor. E a infiltração acumulada? A infiltração acumulada, ela só aumenta. A quantidade de água, ela vai aumentando, né? Ela começa rapidamente, depois se torna constante. E a gente vê aqui que entre um solo úmido e um solo seco, a infiltração acumulada também é maior num solo seco, né? Tem a infiltração acumulada, a gente pode encarar assim como quantidade total de água que foi absorvida. Velocidade é a taxa e infiltração acumulada é o total. Depois a gente tem um outro termo relacionado à infiltração que é chamado capacidade de infiltração.
A capacidade de infiltração é a quantidade máxima de água que um solo pode infiltrar em determinado tempo. Então, é como se fosse qual é o armazenamento máximo, né, em um solo. Um solo arenoso, que tem mais macroporos, ele pode... A taxa de velocidade é maior, porque percola mais rápido, tem muito espaço vazio para a água infiltrar, porém, a capacidade de infiltração, de armazenamento é baixa, porque a água ela desce rapidamente. Já no solo argiloso, que nós vamos ter menores espaços, os espaços pequenos são maiores, a água ela fica mais aderida, fica mais absorvida. Então, um solo argiloso, ele retém mais água, enquanto que um solo arenoso, ele tem maior coeficiente de permeabilidade. A passagem da água é mais rápida, né? Então, por exemplo, para um solo crescer raízes, é melhor um solo argiloso. Por quê? Porque a água fica retida, fica absorvida. Enquanto que no solo arenoso, a água vai embora, ela percola rapidamente. E a capacidade de infiltração? A capacidade de infiltração, que é a quantidade máxima que retém, né? Eu acredito que num solo argiloso, desculpem, ele é maior, que é a capacidade que ele consegue absorver. E essa capacidade de infiltração, ela só é atingida durante uma chuva se houver excesso de precipitação. Então, lá na nossa animação, eu comentei com vocês, só começou a ter escoamento superficial, por quê? Porque a chuva era em excesso, era muita chuva, e atingiu a capacidade máxima. Então, o que o solo podia absorver, ele absorveu, e a chuva continuou, e aí passa da capacidade de infiltração, e nós temos a presença do escoamento superficial. Né? Caso contrário, se a chuva não excedesse, a taxa de infiltração não é máxima e não ia igualar a capacidade de infiltração. A gente pode ver isso nesse gráfico, ó. Essa linha constante é a intensidade da precipitação, então a gente considera que está chovendo, né, constantemente. A gente vê que a velocidade de infiltração, ela começa... Aí ela chega um ponto em que ela atinge a capacidade do solo. A partir desse ponto aqui, ó, a velocidade de infiltração se iguala à capacidade de infiltração. E aí inicia-se o escoamento superficial. Aqui também, ó, nesse ponto aqui é o ponto de empossamento. Então, a gente viu também na nossa animação que é quando inicia-se aqueles pontos de empossamento, que a água fica empoçada, formando poças, né? E dali vai dar início ao escoamento superficial. A taxa de infiltração, ela é decrescente até se tornar constante. E essa constante é chamada de coeficiente de permeabilidade do solo. Então, sempre vai infiltrar, mesmo até se tornar constante. Aqui a gente vê essas mesmas informações, a intensidade da chuva, da precipitação constante. Como que se dá a infiltração? Ela começa constante, depois ela começa a decrescer, vai diminuindo a taxa de infiltração, até se tornar próxima aqui do coeficiente de permeabilidade do solo. Nesse ponto de empossamento é quando se inicia o escoamento superficial, que era nulo, né? Enquanto a água estava infiltrando, a gente não tinha escoamento superficial. A partir desse ponto inicia-se o empossamento e o escoamento superficial começa a crescer. Aqui nós temos a lei de Darcy, que é uma lei que explica um pouco da movimentação da água no solo.
nós vamos só apresentar essa lei para vocês, que ela considera aqui, ó, aqui é um corpo de prova, um pedaço de solo, né, um meio poroso. Aqui nós temos uma carga hidráulica, uma água sobre esse solo e abaixo dele também. Então, nós temos água acima do solo e abaixo do solo. E nós temos que essas alturas, aqui a H1 é a altura acima do solo em relação a esse referencial, e esse H2 é aqui a água que está abaixo do corpo de prova. Temos aqui uma diferença de altura, essa diferença de altura é chamada de diferença de potencial, né? Poderia ser o nosso potencial hidráulico, né? A diferença de altura entre a água acima e abaixo do solo. E o que a lei de Darcy fala? Fala que a água tem um fluxo, né? Ela tem uma movimentação que vai depender do coeficiente de permeabilidade, que é característico de cada solo. Cada solo vai ter um coeficiente diferente. Depende da diferença de potencial, qual que é a carga hidráulica acima e abaixo, o comprimento do corpo de prova, que é esse L, a área transversal do corpo de prova, e essa relação aqui, diferença de potencial sobre L, que é o comprimento, é chamado de gradiente hidráulico. Então, só tem movimentação da água por dois motivos. Primeiro, porque o solo é um meio poroso. Se fosse totalmente compactado, né, maciço, sem espaços vazios, não tem movimentação da água no solo. Então, precisa ter espaços porosos, que é identificado por esse coeficiente de permeabilidade. O solo precisa ser permeável, senão não tem movimentação, né? A gente usa muito o termo impermeabilização do solo, né? Quando o solo está impermeável, quer dizer que não tem movimentação. Mas aqui é um espaço poroso, então tem permeabilidade. E outra coisa é a diferença de potencial. A gente tem que ter diferença de potencial para que a água se movimente sempre do maior potencial para o menor potencial, que é o gradiente hidráulico, né? Lá na nossa animação, a gente viu o gradiente de umidade, né? Do seco, depois a zona de saturação começa a aumentar a umidade, e essa umidade vai sendo transferida para as zonas mais abaixo, para profundidades do solo, em que a umidade é nula. Então, existe uma diferença de potencial aí de gradiente hidráulico. Aqui é o coeficiente de permeabilidade, que é relacionado à facilidade ou dificuldade da água em penetrar no solo. Então, existe uma graduação praticamente impermeável. Então, a gente pode falar que o asfalto, o cimento, camadas compactadas, é praticamente impermeável, não tem espaço poroso. Depois tem permeabilidade muito baixa, baixa, média e alta. Já um solo arenoso tem permeabilidade alta. Então, se eu coloco um corpo de prova de areia e jogo água sobre ele, rapidamente a água atravessa toda aquela areia. Por quê? Porque é muito fácil a água passar por um solo arenoso ou areia. A areia não apresenta dificuldade nenhuma, porque tem grandes espaços vazios, os macroporos. E aqui, ó, falando, né, em valores, qual seria o valor de coeficiente de permeabilidade para as frações argilas, aqui areias finas, siltes, né, são as frações finas, e aqui para as frações maiores ou grosseiras, areia e pedregulho. Então, o coeficiente de permeabilidade ele vai aumentando nesse sentido. Pedregulho apresenta coeficientes maiores, a areia vai diminuindo até chegar no coeficiente bem baixinho, que é a argila. Então, a argila tem coeficiente de permeabilidade menor.
A água passa com mais dificuldade, porém é retida em maior quantidade. Agora nós vamos comentar um pouco sobre fatores que intervêm na infiltração, né? Fatores que alteram, que interferem no processo de infiltração. Quais seriam eles? As características do solo, né? Então, o que seria característica do solo? Granulometria. Qual é a fração de argila, silt, areia, pedregulho? Qual que é a porcentagem de porosidade? Tem macroporo, tem microporo? O que mais? Qual que é o teor de umidade inicial? O solo estava seco? Estava úmido? Tipo de cobertura. Quais seriam os tipos de cobertura possível? Vegetação nativa, floresta, área agrícola. Que tipo de cultura agrícola? Em qual estágio de desenvolvimento? Está no início, está no meio, ou já está no clímax, na hora da colheita, né? Solo desprotegido, solo desmatado, se é uma área impermeabilizada, urbanizada. Tipo de preparo e manejo do solo. Nós vamos estar aqui, por exemplo, comparando numa área agrícola, se é um cultivo convencional ou um plantio direto. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Aqui, sobre o encrostamento superficial, que é quando o solo está desprotegido e a gota de chuva cai sobre o solo com grande velocidade e impacto, provocando aquela camada, né, de encrostamento, que dificulta a passagem da água no solo. E algumas características da água. Que exemplo de característica da água? A gente pode falar, né, da viscosidade da água, que é a capacidade de fluir, sobre a temperatura da água. São alguns exemplos de características, né? No caso da chuva também, se é uma chuva intensa ou uma chuva mais fraca. Aqui um exemplo de um esquema de uma área com floresta e uma área sem floresta. Então aqui a gente tem um terreno inclinado, uma área com cobertura vegetal, aqui foi desmatado, o solo está desprotegido, e nós temos aqui abaixo um curso d'água. Então, quais são as características? Enquanto a gente tem vegetação, tem floresta, tem sistema radicular, interceptação das chuvas, né, e chove sobre essa área, nós vamos ter quais características? A infiltração é grande, porque é o papel da vegetação, ele intercepta, diminui a velocidade, aumenta a infiltração, abre caminho preferencial com o sistema radicular. Então, a absorção de água é grande e diminui o escoamento superficial, consequentemente diminui a erosão, diminui o assoreamento dos rios. O rio permanece com águas limpas, né? Não fica entupido e quando está na época de cheia, de chuva, ele não transborda, porque ele não foi assoreado. E quando está na época de seca, essa água que foi infiltrada, ela realimenta a vazão dos rios, né? Devolvendo a vazão dos rios, mesmo na época de seca, de estiagem. Já desse outro lado, em que a área foi desmatada, nós temos que quando chove, a infiltração é pequena, não tem armazenamento da água no solo, portanto, na época de seca não vai realimentar, o rio pode secar. E quando está chovendo, aumenta muito o escoamento superficial e como aqui é uma área em declive, esse escoamento superficial é acelerado, ele ganha velocidade, é uma enxurrada que vai erodir o solo e levar esse solo transportado e vai sedimentar aqui, assoreando o rio, provocando entupimento, que quando chove muito, pode vir a transbordar, provocando inundações, né? Então, essas são algumas consequências da alteração do ciclo hidrológico através do desmatamento, que vai mudar essas características de infiltração e escoamento. Aqui nós temos um pouquinho sobre definição de encrostamento superficial.
é o fenômeno causado pelo impacto das gotas de chuvas, que promove um rearranjo das partículas e uma camada compactada de até 5 centímetros. Isso vai depender da intensidade da chuva e do diâmetro e da velocidade das gotas. Então, depende das características da chuva e do solo estar desprotegido. Primeiro, a gente tem a quebra dos agregados. Essas partículas finas, elas se movimentam e vão se depositar nos poros, então provoca o entupimento e forma-se uma camada compactada ou encrustada, selada. Essa camada é pequena, mas ela influencia significativamente nas propriedades físicas, então altera significativamente o coeficiente de permeabilidade, não permitindo que a água passe para as camadas mais inferiores. O tipo de solo: solos arenosos, grande quantidade de macroporos, espaços vazios no qual a água percola. Solos argilosos, menor quantidade de macroporos e a condutividade em função do espaço poroso. Então, solos arenosos possuem grande condutividade hidráulica e solos argilosos não, né? E às vezes um mesmo solo ele pode mudar as suas características dependendo da variação de compactação. O que pode compactar um solo? Pisoteio de gado, presença de animais, maquinário agrícola, o próprio selamento das gotas de chuvas, né, o encrustamento superficial, né, então tudo isso vai alterar a compactação do solo. E o teor de umidade inicial também nós já falamos, solos secos absorvem a água com maior intensidade do que solos que já estavam úmidos. Tipo de superfície, a gente pode comparar uma superfície urbanizada, né, as cidades, com as superfícies agrícolas, né, o meio urbano, o meio rural. No meio urbano, a gente tem grande impermeabilização. Então, são as ruas, os asfaltos, as rodovias, os pátios, tudo cimentado, né? E aí isso dificulta, a gente tem uma camada impermeável, a água não infiltra e escoa, provocando enchentes e inundações. A taxa de infiltração é pequena. Já no meio rural, em que nós temos solos permeáveis e bastante vegetação natural e nas áreas agrícolas tem presença de planta, né, e com um sistema radicular que cria esses caminhos preferenciais. Então, nós temos maiores taxas de infiltração. Então, comparativamente, o meio rural tem vantagens na taxa de infiltração em relação aos centros urbanos. E nós temos o tipo de manejo do solo. Aqui nós vamos fazer uma comparação aqui do tipo de agricultura. O sistema agrícola ele pode ser plantado simplificadamente entre plantio direto e plantio convencional. E qual que é a diferença entre eles? A diferença é referente à presença ou não de cobertura vegetal e à presença ou não de tráfego de maquinário agrícola. No plantio convencional, a gente não permanece a cobertura vegetal, o solo, na época de plantio, ele fica desprotegido, ele fica solo nu e muita presença de maquinário, né? Então, a gente tem o arado, a gradagem, né, os tratores que vão preparando o solo, vão fazendo uma camada compactada e o solo fica desprotegido em algumas fases, né, do plantio. Já o plantio direto, ele tem como premissa que durante todo o plantio, em todo o estágio de desenvolvimento, sempre o solo vai estar recoberto, seja por cobertura morta, palhada, folhas, restos, galhos, né? Tudo isso fica sobre o solo e a gente tem bem menos tráfego de maquinário agrícola. E o que isso vai interferir na taxa de infiltração? Então, a gente tem aqui a taxa de infiltração em milímetros por hora.
E veja que é quase, né, quase o dobro aqui, ó. O plantio direto, a água infiltra em uma taxa bem mais elevada do que o plantio convencional. E comparativamente, o plantio convencional é como se fosse um solo sem cobertura, um solo exposto, um solo sem vegetação nenhuma. E a vegetação espontânea, que é, né, uma mata nativa, o plantio direto é comparativamente uma taxa de infiltração quase igual de uma vegetação nativa. Então, mostra aqui os benefícios do plantio direto em relação ao plantio convencional, que as taxas de infiltração se assemelham de uma vegetação espontânea, enquanto que o plantio convencional é idêntico a um solo desprotegido. E aqui, só para ilustrar um pouquinho dessas diferenças entre plantio direto e plantio convencional, aqui a gente tem uma plantação de milho e a cobertura vegetal que eu mencionei. Então, restos de cobertura morta, palha, restos vegetais permanecem sobre o solo entre as linhas de plantio, fazendo com que tenhamos retenção de umidade, proteção do solo contra o encrustamento superficial, reduz a velocidade das gotas de chuva, aumenta a taxa de infiltração, favorece a temperatura, o teor de umidade, a presença dos animais, da microbiologia do solo, dos insetos, minhocas, né? Tudo isso vai favorecer um ambiente mais saudável, um solo mais saudável e mais propenso, poroso, mais propenso a receber a água. E aqui nós temos um solo de plantio convencional sendo preparado com maquinário que é pesado, que compacta as primeiras camadas, dificultando a penetração da água no solo, e solo desprotegido. O solo desprotegido fica susceptível ao encrustamento, que é aquele impacto da gota de chuva sobre o solo. E aqui toda a água vai secando, vai sendo levada embora por evaporação, né? E nós não temos essa camada aqui de cobertura nas entrelinhas, que é essa palhada aqui. Bom, pessoal, até aqui é a nossa parte teórica, e na próxima aula a gente vai ver algumas formas de medição da infiltração. Então, são alguns modelos ou técnicas para medir, quantificar a infiltração, mas esse vai ser um assunto para a nossa próxima aula. Então, por hoje, eu vou encerrar o vídeo e vou ficar aqui com vocês para caso tenha alguma dúvida, tá? Muito obrigada pela atenção, um abraço. Obrigado, Paulo. Boa noite.